O taoísmo surgiu durante o período conhecido como Era das 100 Escolas de Pensamento, aproximadamente entre 600 e 200 antes da Era Comum, um momento de intensa agitação política e filosófica na China. Esse contexto se insere principalmente no final da dinastia Zhou, durante a fase chamada Período das Primaveras e Outonos, e mais intensamente no período dos estados combatentes. A ordem tradicional, centrada no imperador Zhou e em uma estrutura feudal, estava em colapso, e os senhores regionais travavam guerras constantes entre si. A sociedade vivia um clima de instabilidade, violência e transformação social, com crescimento urbano, mudanças econômicas e novas classes emergentes, como mercadores e burocratas. Nesse cenário de crise de legitimidade e busca por novas formas de organização política e espiritual, surgiram diversas escolas filosóficas, como o confucionismo, o legalismo, o mohismo e o taoísmo. O taoísmo emergiu como uma crítica à artificialidade das convenções humanas e à rigidez moral pregada por outras correntes. Propunha uma volta à espontaneidade da natureza e à simplicidade, valorizando a harmonia com o Tao, o caminho, como resposta à decadência e à desordem social. Lao Tzu, também grafado como Lao Tzu, é tradicionalmente considerado o fundador do taoísmo filosófico. Sua existência histórica é incerta, mas acredita-se que tenha vivido entre os séculos 6 e 4 antes da Era Comum, no final da dinastia Zhou. Segundo a tradição, ele teria sido arquivista da corte imperial, o que lhe permitiu acesso a diversos saberes antigos. Desiludido com a corrupção e o declínio da sociedade, Lao Tzu teria se retirado para o oeste, deixando como legado o Tao Te Ching antes de desaparecer. O Tao Te Ching, frequentemente traduzido como o Livro do Caminho e da Virtude, é um texto breve composto por cerca de 81 capítulos, escritos em estilo poético e enigmático. Ele estabelece os fundamentos do pensamento taoísta, abordando conceitos como o Tao, o caminho absoluto e indefinível que sustenta o universo, o Wei, ação sem esforço ou interferência forçada, a relatividade dos valores humanos e a valorização da simplicidade e da suavidade como forças superiores. A obra rejeita a rigidez das normas sociais e morais, propondo que a sabedoria verdadeira está na adaptação espontânea e na aceitação dos ritmos naturais. O Tao Te Ching se tornou a base da filosofia taoísta e influenciou profundamente a cultura chinesa, tanto no pensamento quanto na prática religiosa. O taoísmo filosófico e o taoísmo religioso têm raízes comuns, mas se desenvolveram de formas distintas em propósito, prática e estrutura. O taoísmo filosófico refere-se principalmente às ideias apresentadas em obras como o Tao Te Ching de Lao Tzu e o Zhuangzi de Zhuangzhou. Ele enfatiza princípios como a busca pela harmonia com o Tao, a prática do Wei, não agir contra o fluxo natural das coisas, a simplicidade, a espontaneidade e a relativização dos julgamentos humanos. É uma filosofia que prioriza a introspecção, a percepção da impermanência e a adaptação ao curso natural da vida, sem um culto estruturado ou práticas ritualísticas obrigatórias. O taoísmo religioso, Taojiao, que começou a se formar entre os séculos 2 e 4 da Era Comum, transformou esses princípios filosóficos em uma religião organizada, incorporando rituais, panteões de divindades, práticas de alquimia, culto aos imortais e busca pela longevidade espiritual ou física. Instituições como templos, sacerdócio formal, escrituras adicionais e códigos éticos foram desenvolvidos. O Daojiao também absorveu elementos populares e práticas xamânicas chinesas, lidando com exorcismos, bênçãos e práticas de purificação. Em resumo, o Daoji é uma filosofia de vida voltada à reflexão e harmonia individual com o Tao, enquanto o Daojiao é uma tradição religiosa estruturada, com crenças, práticas ritualísticas e uma visão cosmológica organizada. O taoísmo manteve uma relação complexa de contraste, influência mútua e até de síntese com outras escolas de pensamento chinesas, especialmente o confucionismo e o legalismo. Com o confucionismo, o taoísmo se posicionou como uma resposta crítica, enquanto Confúcio defendia a importância da ordem social, dos ritos, das hierarquias e da educação moral para restaurar a harmonia na sociedade. O taoísmo via essas estruturas como artifícios inúteis que afastavam o ser humano de sua natureza verdadeira.
Laozi, por exemplo, considerava que quanto mais regras e moralismos eram impostos, mais a sociedade se corrompia. Contudo, ao longo do tempo, as duas tradições também se influenciaram. Pensadores confucionistas absorveram noções taoístas de flexibilidade e adaptação, enquanto práticas taoístas, sobretudo no Daojao, incorporaram rituais e preocupações éticas próximas às confucianas. Com o legalismo, a relação foi ainda mais tensa. O legalismo, especialmente formulado por pensadores como Han Feizi, partia da ideia de que os seres humanos eram fundamentalmente egoístas e que, para manter a ordem, era necessário um governo forte, baseado em leis severas e punições exemplares. O taoísmo rejeitava essa visão coercitiva da sociedade e pregava que o bom governo seria aquele que governasse minimamente, permitindo que a ordem surgisse naturalmente a partir do alinhamento das pessoas com o Tao. Apesar das diferenças, alguns conceitos taoístas foram instrumentalizados por líderes legalistas. Por exemplo, a ideia de que o governante deveria agir com discrição e evitar excessiva intervenção nos assuntos cotidianos, refletindo uma aplicação prática do princípio de Wu Wei no exercício do poder. Essas interações mostraram que, embora divergente em essência, o taoísmo participou do grande debate intelectual chinês da antiguidade, ora como alternativa, ora como fonte de inspiração indireta para outros sistemas de organização social e política. As dinastias chinesas desempenharam um papel fundamental tanto na promoção quanto na transformação do taoísmo, moldando sua evolução de filosofia para a religião institucionalizada. Durante a dinastia Han, século II antes da Era Comum até o século II da Era Comum, o taoísmo começou a ganhar status oficial. O imperador Han Wuji inicialmente favoreceu o confucionismo como ideologia estatal, mas movimentos populares de base taoísta, como a rebelião dos turbantes amarelos, mostraram a força das ideias taoístas entre as massas. Nesse período, o taoísmo começou a se organizar em escolas religiosas como a dos mestres celestiais, Tiansh, fundando linhagens sacerdotais e práticas rituais sistematizadas. Séculos 7 ao 10, o taoísmo atingiu seu apogeu de prestígio. A família imperial afirmava descendência de Laozi e, por isso, favoreceu o taoísmo como tradição protegida pelo Estado, patrocinando templos, canonizando textos e estabelecendo exames para a formação de sacerdotes. Essa proteção garantiu a expansão institucional do Daojiao e a produção de importantes compilações de escrituras, como o Cânone Taoísta. Já na dinastia Song, século 10 ao 13, houve uma intensa interação entre taoísmo, budismo e confucionismo. O Estado Song incentivou uma síntese religiosa e filosófica. Nesse período, o taoísmo aprofundou práticas como alquimia interna, meditação e rituais de purificação, enquanto surgiam novas escolas como a Quanzhendao, caminho da realidade completa, que enfatizava a disciplina monástica e uma visão mais filosófica e espiritualizada. Durante dinastia Yuan, século 13 ao 14, dominada pelos mongóis, o taoísmo perdeu espaço para o budismo tibetano. Na sequência, nas dinastias Ming e Qing, séculos 14 ao 20, o taoísmo manteve sua importância religiosa e cultural, mas passou a conviver com o fortalecimento renovado do confucionismo estatal e com perseguições ocasionais. Em resumo, as dinastias chinesas foram decisivas na institucionalização do taoísmo, ora como patronas que promoveram sua integração ao Estado e ao cotidiano religioso do povo, ora como agentes de controle bi, moldando o taoísmo para que servisse às necessidades políticas e sociais de cada época. O taoísmo é estruturado em torno de alguns conceitos centrais que expressam uma visão de mundo baseada na harmonia com a natureza e na fluidez da existência. Tao. Dao, conceito fundamental. Literalmente, caminho ou via. O Tao é entendido como a origem, a força e o princípio que permeia todo o universo. Ele é indefinível em termos humanos, é ao mesmo tempo a totalidade de tudo que existe e a ordem subjacente que guia o funcionamento natural das coisas. No Tao Te Ching, Laozi afirma que o Tao que pode ser descrito não é o verdadeiro Tao, destacando seu caráter misterioso e inefável. Viver em conformidade com o Tao significa aceitar o fluxo da vida sem forçar nem resistir, adaptando-se com naturalidade às circunstâncias. O Wei é a prática de não ação, ou, mais precisamente, de ação sem esforço forçado.
não significa inatividade, mas agir de maneira espontânea e em harmonia com o curso natural dos eventos, sem imposição artificial. Um exemplo seria a água, que flui contornando obstáculos sem resistência, mas que, com o tempo, é capaz de modelar rochas e alterar paisagens. Wu Wei ensina a agir de forma sutil, flexível e eficaz, sem confrontar diretamente as forças maiores da natureza. Outros conceitos importantes incluem ziran, traduzido como espontaneidade ou ser assim por si mesmo. É o estado natural das coisas, antes de serem moldadas por convenções humanas. Yin e Yang, a interação dinâmica de forças complementares que governam a transformação de todas as coisas. O taoísmo não valoriza um polo em detrimento do outro, mas a harmonia e o equilíbrio entre eles. De Te, frequentemente traduzido como virtude ou poder, é a manifestação individual do Tao em cada ser ou fenômeno. Agir com De significa agir em conformidade com o Tao. Esses conceitos combinados formam uma visão de mundo que privilegia a aceitação do movimento natural da vida, a simplicidade, a humildade e a consciência de que a tentativa de controlar tudo leva à perda da verdadeira harmonia. O taoísmo teve uma influência profunda no desenvolvimento de práticas espirituais na China, especialmente na alquimia interna, na meditação e na busca da imortalidade, integrando filosofia, medicina, religião e ritual numa visão orgânica do corpo e do cosmos. A alquimia interna, Neidan, é uma prática taoísta que busca a transformação espiritual do praticante, utilizando o próprio corpo como laboratório. Inspirada em tradições de alquimia externa, que tentavam criar elixires físicos de imortalidade, a alquimia interna reinterpreta esses processos de modo simbólico. Trabalha com as energias corporais, como o Jing, essência vital, o Qi, força vital, e o Shen, espírito, para refinar e transmutar o ser interiormente, alcançando longevidade e, idealmente, a imunidade espiritual. Práticas de respiração, visualizações, movimentos corporais sutis e cultivo de energia nos centros internos, como o campo de sinábria no baixo ventre, são fundamentais nesse processo. A meditação taoísta surgiu como método para harmonizar a mente e o corpo com o Tao. Envolve técnicas como a contemplação silenciosa, sentar e esquecer, e exercícios de visualização do fluxo energético dentro do corpo. A prática visa dissolver as tensões do ego, a eliminar os desejos artificiais e permitir que a consciência retorne ao seu estado natural de unidade com o Tao. Ao contrário de outras tradições que buscam o controle rígido da mente, a meditação taoísta tende a enfatizar o desapego, a espontaneidade e a fluidez interna. A busca da imortalidade é um dos temas mais persistentes do taoísmo religioso. Desde os primeiros movimentos taoístas organizados, existia a crença de que a prática correta poderia conduzir à transcendência do corpo físico ou ao alcance de uma existência imortal nos reinos espirituais. Essa busca se manifestou tanto através de alquimias externas, elixires, dietas, ervas, quanto internas, transformação espiritual, além de técnicas de respiração controlada, jejum ritualístico, práticas sexuais energéticas e comunhão com os elementos da natureza. Essas práticas espirituais taoístas não eram isoladas. Elas se integravam a uma visão global que unia saúde física, harmonia emocional e integração cósmica. A ideia central era que, alinhando-se com o movimento natural do Tao dentro de si mesmo, o ser humano poderia ultrapassar as limitações da vida ordinária e participar da perenidade do universo. O taoísmo influenciou profundamente o desenvolvimento de certas artes marciais chinesas, especialmente o Tai Chi Chuan e algumas tradições do Kung Fu, ao fornecer princípios filosóficos e práticas energéticas que moldaram suas técnicas e objetivos. O Tai Chi Chuan, Tai Chi Quan, criado provavelmente entre os séculos XVI e XVII, é diretamente impregnado de princípios taoístas. Ele é baseado na filosofia do Tao, do equilíbrio entre Yin e Yang e da busca por harmonia interna e externa. A prática do Tai Chi enfatiza movimentos lentos, circulares e contínuos que cultivam a energia vital, Qi, e promovem o Wu Wei, ou seja, a ação sem esforço forçado. Ao invés de usar força bruta, o praticante aprende a sentir, redirecionar e neutralizar a energia do oponente de maneira natural, suave e eficiente, espelhando o modo como a água contorna obstáculos sem resistir, um tema recorrente nos textos taoístas. No Kung Fu,
termo amplo que se refere a várias tradições de artes marciais chinesas, algumas escolas, especialmente as vinculadas a templos taoístas, como o do Monte Wudang, incorporaram ensinamentos taoístas na prática marcial. Ao contrário das escolas de Shaolin, mais ligadas ao budismo Chan, os estilos de Wudang enfatizam o cultivo interno de energia, Neigong, o uso da suavidade para vencer a dureza e o princípio de união com o fluxo natural da ação. As técnicas valorizam a flexibilidade, a adaptação e a capacidade de agir de maneira espontânea, evitando a resistência direta. Além disso, práticas como a respiração consciente, a meditação em movimento e o Qigong, trabalho da energia, amplamente usados para fortalecer o corpo e a mente nos treinamentos marciais, têm raízes diretas no cultivo espiritual taoísta. Assim, no contexto das artes marciais, o taoísmo não apenas inspirou técnicas de combate, mas também moldou uma visão integral em que o desenvolvimento físico, mental e espiritual caminha junto, buscando harmonia com o Tao, como parte do próprio treinamento marcial. O taoísmo exerceu uma influência decisiva sobre a formação e a prática da medicina tradicional chinesa, especialmente em conceitos fundamentais como a circulação da energia vital, qi, a interação dinâmica de yin e yang, e a busca pela harmonia com os ritmos naturais. A medicina tradicional chinesa compartilha com o taoísmo a visão de que o ser humano é um microcosmo integrado ao macrocosmo. Assim como a natureza se move segundo o Tao, o corpo humano também deve manter o livre fluxo do Qi e o equilíbrio das forças complementares para preservar a saúde. A doença é vista como uma manifestação de desarmonia interna, seja pelo bloqueio do Qi, seja pela ruptura do equilíbrio entre Yang, princípios que o taoísmo já articulava como fundamentais à ordem universal. A acupuntura aplica diretamente essa concepção energética. Baseando-se na ideia de que o Qi circula pelo corpo através de canais invisíveis chamados meridianos, a acupuntura busca desbloquear e regular essa energia usando agulhas inseridas em pontos estratégicos. Essa técnica reflete o princípio taoísta de que o mínimo de intervenção, feito no ponto certo, pode restaurar a harmonia do todo. Um exemplo prático de Wu Wei na medicina. O Gong, trabalho da energia, é outra prática profundamente taoísta, que visa fortalecer e equilibrar o Qi, através de movimentos suaves, respiração ritmada e concentração mental. Derivado das práticas de alquimia interna e de cultivo espiritual do taoísmo, o Qigong é usado tanto para a manutenção da saúde quanto como suporte terapêutico e desenvolvimento espiritual. Ele ensina que o ser humano pode conscientemente nutrir seu Qi, aumentando sua vitalidade e prolongando a vida em sintonia com as forças naturais. Além disso, conceitos taoístas, como o respeito ao fluxo das estações, a atenção à dieta natural e o cultivo da serenidade emocional, se refletem nas abordagens preventivas e holísticas da MTC. Em síntese, o taoísmo forneceu à medicina tradicional chinesa uma visão energética e ecológica do corpo humano, estabelecendo que a saúde é a expressão da harmonia com o Tao, que permeia tanto a natureza externa quanto a interna. O taoísmo exerceu uma influência profunda e duradoura sobre a arte, a poesia e a pintura chinesas, moldando não apenas temas e estilos, mas também atitudes estéticas fundamentais. Na poesia, o espírito taoísta estava claramente no gosto por imagens da natureza, na valorização da simplicidade e na busca da espontaneidade criativa. Poetas como Li Bai, século VIII, associado à dinastia Tang, expressaram ideais taoístas ao retratar montanhas, rios, a solidão e o vinho como meios de fusão com o Tao. A poesia taoísta não busca explicar ou argumentar. Ela sugere, evoca e convida o leitor a compartilhar o instante vivido em harmonia com o cosmos. A leveza, o desapego e a liberdade de formas poéticas refletem o princípio de Wu Wei, o agir sem esforço. Na pintura, o taoísmo inspirou a tradição da paisagem, Shanshui, literalmente montanha e água, que se tornou um dos grandes gêneros da arte chinesa. Pintores taoístas viam a natureza como uma manifestação do Tao e, em vez de buscar uma representação literal, tentavam capturar o espírito vital da cena. As composições tendem a evitar o protagonismo humano. Figuras humanas, quando aparecem, são minúsculas em meio a vastas montanhas e rios, sugerindo a insignificância do homem diante das forças naturais.
A utilização do espaço vazio, das pinceladas fluídas e do contraste entre o visível e o não dito também reflete a influência da filosofia taoísta, onde o vazio é tão importante quanto a forma. Na música e em outras formas artísticas, o taoísmo promoveu o ideal de uma expressão que surge da harmonia interior, sem rigidez técnica excessiva, buscando a autenticidade do momento. Ao longo dos séculos, essa influência se manteve, mesmo quando o confucionismo dominava a vida oficial e o budismo ganhava espaço espiritual. O taoísmo continuou a nutrir uma corrente estética que valorizava a liberdade, a naturalidade e a contemplação silenciosa, elementos que se tornaram centrais para a identidade da arte chinesa tradicional. O panteão taoísta é vasto e multifacetado, formado por divindades que representam princípios cósmicos, forças naturais e modelos de perfeição espiritual. Diferente de um politeísmo convencional, essas divindades muitas vezes simbolizam aspectos do próprio Tao e da ordem universal, refletindo valores como a harmonia, a espontaneidade e a imortalidade. Entre as principais divindades estão o Imperador de Jade. É uma das figuras mais reverenciadas no taoísmo religioso, visto como soberano do céu e administrador das ordens divinas. Embora tenha traços de autoridade, ele reflete o ideal de governo cósmico em harmonia com o Tao, justo e equilibrado, não tirânico. Os três puros representam os níveis mais elevados do cosmos taoísta. São Yuanshi, Senhor Celestial da origem primordial, ligado ao Tao absoluto e à criação inicial. Limbaut, Senhor Celestial do Tesouro Sagrado, associado à regulação das forças cósmicas. Taod, Celestial do Tao e da Virtude, identificado com Laozi deificado, expressando a manifestação concreta do Tao no mundo. Essas figuras simbolizam a origem, a estrutura e a manifestação do Tao, não como deuses pessoais, mas como princípios transcendentes. Domo, mãe da ursa maior, deusa associada às estrelas e ao destino, representa a nutrição cósmica e o aspecto maternal do Tao. Rainha Mãe do Oeste, figura arcaica associada à imortalidade, às montanhas sagradas e ao cultivo espiritual. Ela guarda o pêssego da imortalidade e seu mito ressalta a importância da união com as forças naturais. Oito Imortais, um grupo popular de figuras semidivinas, cada uma com sua história de superação espiritual, representando diferentes estratos sociais. Eles simbolizam que a realização espiritual e a harmonia com o Tao estão abertas a todos, independentemente de classe, idade ou gênero. Essas divindades, em conjunto, refletem valores centrais do taoísmo: a busca pela harmonia com o cosmos, a transcendência da condição ordinária, a naturalidade, a longevidade e a espontaneidade. Não são deuses de criação ou de poder absoluto, mas manifestações dos processos vivos do Tao, com os quais o ser humano é convidado a se integrar. O taoísmo popular se enraizou profundamente na vida dos camponeses chineses e nas tradições folclóricas ao longo dos séculos, assumindo formas práticas, rituais e narrativas adaptadas às necessidades cotidianas das comunidades rurais. Diferente do taoísmo filosófico clássico, o taoísmo popular foi altamente sincrético, combinando ensinamentos taoístas com crenças locais, cultos ancestrais e elementos do budismo e do confucionismo. Para os camponeses, o taoísmo não era tanto uma filosofia abstrata, mas uma fonte viva de proteção, cura e orientação espiritual. Uma das manifestações principais foi o culto a divindades locais e espíritos protetores, muitos deles associados a montanhas, rios e outros elementos naturais. Esses deuses regionais eram vistos como guardiões do equilíbrio e da fertilidade, em harmonia com a concepção taoísta de que a natureza é a expressão do Tao. Templos simples eram erigidos em aldeias, e festivais agrícolas homenageavam essas forças invisíveis, buscando garantir boas colheitas, chuva suficiente e proteção contra desastres. Rituais de exorcismo e purificação também se desenvolveram fortemente no taoísmo popular. Mestres taoístas eram chamados para afastar maus espíritos, curar doenças ou restaurar o fluxo harmônico do qi numa casa ou comunidade. Utilizavam invocações, talismãs, cânticos, dança ritualística e a manipulação de símbolos, como o yin yang e os cinco elementos. Além disso,
Práticas como a interpretação de sonhos, a geomancia e a astrologia taoísta tornaram-se parte do cotidiano, ajudando camponeses a escolher locais de plantio, datas para casamentos e estratégias para lidar com incertezas. As narrativas folclóricas transmitiam ideais taoístas de maneira acessível. Histórias de sábios que vencem a força bruta com astúcia, contos de imortais que recompensam os virtuosos e parábolas sobre a flexibilidade da água superando a dureza da pedra. Essas histórias reforçavam o valor da humildade, da adaptação e da confiança no fluxo natural das coisas. Assim, no taoísmo popular, a filosofia do Tao se traduziu em práticas cotidianas de cuidado com a natureza, veneração dos ciclos da vida e a busca por harmonia prática com o invisível. Um taoísmo vivido e sentido tanto quanto pensado. O taoísmo, ao longo da história chinesa, enfrentou períodos de forte repressão política, especialmente quando o Estado favorecia outras doutrinas ou via o poder dos mestres taoístas como uma ameaça à ordem centralizada. Apesar disso, o taoísmo sobreviveu e se adaptou por meio de estratégias de flexibilidade e integração com as práticas populares. Durante a dinastia Tang, século 7 ao 10, o taoísmo foi favorecido pelo Estado. O imperador Xuanzong, por exemplo, declarou Laozi como seu ancestral espiritual. No entanto, em dinastias posteriores, como a dinastia Song, século 10 ao 13, e especialmente sob governos influenciados pelo confucionismo estatal, o taoísmo foi sendo marginalizado. A crítica confucionista acusava os taoístas de superstição e charlatanismo, associando práticas como alquimia, exorcismo e busca da imortalidade à ignorância popular. Durante a dinastia Yuan, século 13 e 14, de origem mongol, o taoísmo sofreu perseguição em benefício do budismo tibetano, que tinha forte apoio da corte. Muitos templos taoístas foram fechados ou convertidos. O episódio mais devastador veio sob o reinado do imperador Zhu Yuanzhang, fundador da dinastia Ming, século 14 ao 17. Embora ele próprio tivesse ligações iniciais com práticas taoístas, ao consolidar seu poder, Zhu passou a ver mestres taoístas ambulantes como ameaças sociais, especialmente aqueles ligados a movimentos messiânicos e rebeldes, como o da Lotus Branca. Como resultado, houve campanhas de repressão, que incluíram execuções, destruição de textos e fechamento de templos. Ainda assim, o taoísmo sobreviveu de várias maneiras. Sincretismo. Incorporou elementos do budismo e do confucionismo, adaptando-se às expectativas sociais e religiosas. Muitos taoístas passaram a se apresentar como mediadores universais entre as tradições, criando práticas híbridas que eram aceitas pela população e toleradas pelo Estado. Popularização. O taoísmo se misturou profundamente à religião popular chinesa. Mesmo que a estrutura oficial fosse atacada, suas práticas, como o Feng Shui, a adivinhação e a medicina, permaneceram vivas entre o povo. Refúgio nos mosteiros e nas montanhas. Comunidades taoístas se retiraram para regiões montanhosas, como o Monte Wudang e o Monte Qingcheng, preservando tradições religiosas e literárias fora do alcance da autoridade direta. Transformação literária e ritualística. O taoísmo desenvolveu sistemas rituais mais complexos e documentados, legitimando suas práticas como cultos oficiais locais em diversas regiões. Portanto, a resiliência do taoísmo não veio de uma resistência frontal ao poder político, mas da sua capacidade de se adaptar, se fundir às tradições locais e manter uma rede viva de práticas e crenças, mesmo sob repressão. Na China contemporânea, o taoísmo ocupa uma posição paradoxal. Ao mesmo tempo em que é reconhecido como um patrimônio cultural nacional, enfrenta desafios relacionados à modernização, à supervisão estatal e à globalização. Após a fundação da República Popular da China em 1949, o taoísmo, assim como outras religiões, sofreu repressões severas, especialmente durante a Revolução Cultural, 1966, quando templos foram destruídos, textos sagrados queimados e mestres perseguidos. Contudo, a partir da década de 1980, com a abertura econômica e as reformas de Deng Xiaoping, houve uma reabilitação parcial da prática religiosa. O taoísmo foi oficialmente reconhecido como uma das 5 religiões autorizadas pelo Estado chinês. Hoje, na China continental, o taoísmo está sob a supervisão da Associação Taoísta da China.
que coordena templos, forma sacerdotes e promove a doutrina de maneira alinhada às diretrizes políticas. Muitos templos históricos foram restaurados, como os complexos no Monte Wudang e no Monte Longhu, que se tornaram não apenas centros espirituais, mas também atrações turísticas e símbolos de identidade cultural. O governo valoriza o taoísmo principalmente em termos de promoção do patriotismo religioso, do turismo e da preservação de tradições culturais. Apesar dessa revitalização oficial, o taoísmo enfrenta grandes desafios. A diminuição do número de mestres qualificados devido à ruptura das transmissões tradicionais no século XX, a dificuldade em manter práticas espirituais profundas num ambiente de forte comercialização, a competição com novas formas de religiosidade popular e o fortalecimento do budismo e do cristianismo em algumas regiões. Entre a diáspora chinesa, especialmente em Taiwan, Hong Kong, Sudeste Asiático e comunidades sino-americanas, o taoísmo se mantém vivo de forma mais flexível. Em Taiwan, por exemplo, o taoísmo floresceu livremente após 1949, preservando formas tradicionais de ritual e desenvolvendo novas interpretações. Em muitas comunidades da diáspora, as práticas taoístas são amplamente entrelaçadas com o culto ancestral e o budismo popular, e não necessariamente reconhecidas como uma religião separada. O Feng Shui, a astrologia, o culto a deuses como a Rainha-Mãe do Céu, Mazu, e a prática de Qigong continuam sendo expressões de valores taoístas, mesmo entre os que não se identificam formalmente como taoístas. No plano internacional, o taoísmo também inspira movimentos de meditação, práticas de saúde, artes marciais e filosofias ecológicas, muitas vezes reinterpretados fora do seu contexto tradicional. Assim, o taoísmo contemporâneo é multifacetado. Na China, equilibra sobrevivência cultural e controle político. Na diáspora, mistura-se organicamente a outras tradições. E no mundo globalizado, ressurge como fonte de práticas espirituais e visões de mundo alternativas, frequentemente reinterpretadas. O taoísmo continua influenciando o mundo moderno de forma significativa, tanto no Oriente quanto no Ocidente, em áreas que vão da espiritualidade e medicina à filosofia, estética e ecologia. Esses elementos não se limitam a práticas religiosas formais, mas aparecem em atitudes culturais, estilos de vida e sistemas de pensamento. No Oriente, especialmente na China, em Taiwan e em partes do Sudeste Asiático, o taoísmo permanece uma força viva em três frentes principais: espiritualidade e rituais populares, cultos a divindades locais, oferendas, exorcismos e celebrações de festivais sazonais continuam a pautar a religiosidade cotidiana, especialmente no meio rural e entre comunidades tradicionais. Medicina tradicional chinesa. Os princípios taoístas, como o equilíbrio do yin e yang, o fluxo do qi e a harmonia dos cinco elementos, ainda fundamentam amplamente diagnósticos e tratamentos, seja em acupuntura, fitoterapia ou qigong, inclusive em contextos médicos oficiais. Artes marciais internas, estilos como Tai Chi Chuan, Baguazhang e Xingyi Quan, que valorizam a fluidez, o centramento e o uso do mínimo esforço eficaz, permanecem populares tanto como defesa pessoal quanto como forma de saúde e meditação em movimento. No Ocidente, a influência do taoísmo se dá principalmente por três vias: filosofia e espiritualidade contemporânea. Ideias como o Tao, o caminho natural, a aceitação do fluxo da vida, o não agir forçado e a interdependência dos opostos yang foram amplamente incorporadas em correntes do pensamento moderno, como a ecologia profunda, o estoicismo revisitado e movimentos de espiritualidade alternativa, New Age, mindfulness, etc. Psicologia e bem-estar. O taoísmo oferece uma abordagem não dualista e não intervencionista para lidar com ansiedade, controle, ego e sofrimento. Autores como Carl Jung e Alan Watts valorizaram o taoísmo como uma fonte de equilíbrio psíquico e consciência ampliada. Seus princípios são usados em terapias holísticas e práticas de atenção plena. Estética e design. A valorização do vazio, da impermanência e da harmonia com o ambiente, presentes na arte taoísta, influenciam desde o design arquitetônico, especialmente o Zen minimalista, até a jardinagem, a cerâmica e a caligrafia artística. Além disso, em tempos de crise ambiental e excesso tecnológico, muitos encontram no taoísmo uma alternativa mais harmônica com a natureza e o corpo, valorizando a simplicidade voluntária, o ritmo orgânico da vida e a aceitação das transformações.
Assim, mesmo que nem sempre reconhecido explicitamente, o taoísmo permeia formas modernas de pensar, viver e criar, oferecendo uma visão do mundo centrada no equilíbrio dinâmico, na sabedoria intuitiva e na conexão com o todo.